Deus querido, bondoso, nós te damos graças para esse dia, essa manhã, e porque, Deus, a tua palavra que nos guia, e dela nós fazemos a fonte para que vivamos e sigamos essa vida, Deus, para não pecar contra o Senhor e sermos próximos nessa terra. Nos abençoe, Deus, dá sabedoria e graça para a gente entender as suas escrituras nessa manhã, e dá-nos, Deus, amor pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Gente, então hoje quem vai estar apresentando a aula vai ser eu. Sou eu mesmo. Né? Hoje nós vamos falar de Esdras, tá? Livro de Esdras, geralmente ele é estudado junto com o de Neemias. Né? Até eu, pastor Beto, no final de semana passado, estava conversando, porque eu dividi os livros de Reis, Crônicas, né? Mas eu tenho achado bacana, mesmo esses livros em hebraico serem um, a gente está dividindo porque a gente vê duas perspectivas, né? Igual a última foi da Thalita, depois veio o pastor Beto e ficou bem enriquecedor, né? Então vou estar dando Esdras hoje, só dando a pincelada em Neemias, só por causa da conexão, mas a aula que vem vai ser ministrada sobre Neemias, né? E vai ser dada pela Lili e pela Amanda. De vez em quando eu parar um pouquinho aqui, que eu tenho que olhar o chat, deixar as pessoas entrar e ministrar a aula, tá? Mas sem problema. Então vamos lá, né? Nós temos aí Esdras e Neemias, né? São 2 livros ali, eles foram divididos. Mas primeiro que lembrar disso aqui, foi bom estar em slide para lembrar sempre isso, né? Qual que é o objetivo da escola bíblica, né? Isso é um versículo que o papai sempre falou muito para nós, né? Eu acho que todos conhecem a história do papai, ele era teólogo, ele foi pastor e ele falou tanto esse versículo que eu acho que eu lembro dele umas 3, 4 vezes por dia, né? Está lá em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse primeiro verbo aí, né, procurar, que você procure, porque é uma luta constante. Conseguir, a gente não vai conseguir 100% nunca, né? Mas a gente tem que fazer esse esforço, né? Lembrando que nós somos simplesmente justificados por Cristo. Nós não conseguimos cumprir essa missão de nos salvar. Então nós estamos juntos aí, lutando, tentando apresentar-nos, né, a Deus, aprovados ali, fazendo a sua obra, lutando para esse crescimento do reino de Deus, né, essa evolução nossa dentro do reino de Deus, né? Outra coisa interessante, né, da gente lembrar, né, a gente sempre está meditando nisso, que é a Bíblia para a gente. E eu tenho sempre colocado esse slide quando eu estou dando essas aulas, porque eu gostei muito desse texto, dessa visão do Phil Stuart. Tive contato com ela esse ano. Ele vem falando aí, né, que em primeiro lugar ele chama-nos atenção. A Bíblia não é um mero guia divino, nem uma mina de preposições a serem cridas ou uma longa lista de ordens a serem cumpridas. É verdade, recebemos dela uma abundância de orientações e ela, de fato, contém muitas proposições verdadeiras de ordem divina. Mas a Bíblia é infinitamente mais do que isso. Não é por acaso que a Bíblia vem a nós principalmente por meio da narrativa, mas não uma narrativa qualquer. Aqui temos a narrativa mais sublime de todas, a própria história de Deus. Isto é, ela não se propõe ser apenas mais uma história da busca da humanidade por Deus. Não, essa é a história de Deus, o relato da busca dele por nós, uma história contada essencialmente em capítulos: criação, queda, redenção e consumação. Nessa história, Deus é o protagonista divino, né? O protagonista, o artista principal aí. Satanás é o antagonista, né? Que é o contrário do contra, né? E o povo de Deus, os agonistas, que estão no meio dessa luta aí. Infelizmente, também nos colocamos, por vezes, como antagonistas.
em que a redenção e reconciliação formam a resolução da trama. Então, o objetivo de Deus é a redenção. A Bíblia, nós já falamos várias vezes, ela foi escrita de Gênesis a Apocalipse, da criação de Deus à consumação através da redenção do seu povo. E é isso que a gente tem que buscar entendimento da Bíblia. Ela é essa narrativa, ela é essa lógica, e é isso que Deus está conversando com a gente, de Gênesis a Apocalipse, né? E nós estamos estudando aqui para entender melhor o contexto, o pano de fundo da Bíblia, para a gente saber interpretar melhor os textos, né? Eu sempre trago essa linha do tempo. É muito bom, eu acho demais, nós estarmos identificando o contexto histórico do que nós estamos estudando, né? E hoje nós estamos estudando aqui Esdras e Neemias. Aí nós temos esse gráfico, eu achei ele muito bom, né? Ele vem essa linha do tempo, de cada um daqueles atores lá na criação, Abraão, Ismael. Hoje eu estava vendo isso de manhãzinha, né? Lembrando que Ismael é 14 anos mais velho que Isaac, ele ficava zoando Isaac, né? Como ele zoava Isaac, acabou que teve briga e ele teve que ser expulso da mãe, né? Deus falou, melhor você expulsar aí, porque senão vai dar ruim. Depois veio José, a escravidão, né? Arão era um pouco mais velho que Moisés. Eu achei isso muito bacana hoje, eu vendo isso, né? Ele tem os livros, né? Quando eles foram, o que eles estão narrando, né? O contexto histórico, a época. Josué, Juízes, nós já entramos em Juízes, lembrando, olha o tanto de coisa que a gente já estudou, né? Desde que começou essa escola bíblica, nós já passamos por todos esses livros, todos esses contextos, né? 1 Samuel, 2 Samuel, que a gente tem ali o Eli, sacerdote, né? Que depois veio Samuel, aí vem rei Saul, Davi, Salomão. Nós já passamos aqui os históricos ali de Elias, Eliseu, né? Olha a coisa bacana que eu vi aqui hoje, que eu lembrei. Nós estamos aqui com Jonas, né? Jonas foi lá, resgatou Nínive, e olha que Nínive caiu depois, à frente, foi consumida. Então tem muita coisa bacana. O rei Ezequias, que eu gosto muito da história dele, né? Pastor Beto, eu gosto muito do Pastor Beto contando a história de Manassés. Né? Um dia ele podia parar e dar essa aula para a gente, que eu gostei muito. E a gente vai trabalhando aí dentro desse contexto, entendendo essa lógica da Bíblia, né? Entendendo como ela foi construída e o que acontecia na época que ela foi construída. Isso é muito importante. Achei esse outro gráfico, né? Depois vou deixar os slides para vocês, que também é muito bacana. Tem muitas coisas, igual tem outro ali, tem a questão aqui, né, de quando Alexandre o Grande dominou ali a Pérsia, né? A época foi escrita Septuaginta. Então tem muita coisa legal nesses gráficos, né? A gente consegue, através do visual, identificar bastante. Esse eu sempre mostro também, lembrando, né? O reino unido de Israel, a divisão, né? Por Jeroboão e Roboão. E quando cada um, né? Foram cativos ali, um para a Síria, outro para Babilônia. Estou entrando, né? Dentro de Esdras e Neemias, mas hoje nós vamos falar mais de Esdras, né? Mas só pontuando essa questão aí, são 1 ou 2 livros, né? Existe somente um livro em hebraico. Lá no Panorama da Bíblia trouxe essa coisa bem bacana que eu lembrei, papai me falava isso também, que na Bíblia hebraica, né, esses 2 livros são um só. Aí coloca, olha que bacana esse procedimento dos responsáveis lá, né, os judeus com a tradução, a inscrição, né, como é que fala? Ai, Deus, a cópia que eles faziam da Bíblia, esqueci o termo, perdão. Então, os estudiosos judeus que se dedicavam a copiar o texto hebraico desenvolveram um sistema de contagem de sílabas e palavras para garantir a precisão da cópia. Em sua contagem de palavras, Neemias 3,32 é o centro dos livros. Orígenes, no 3º século a.C., foi o primeiro estudioso cristão a dividir o livro em 2. Essa técnica é muito bacana, eu estava falando isso lá no escritório sexta-feira, que geralmente a gente para lá, faz uma oração. Falei, gente, a Bíblia, é bom de saber disso, para a gente ter uma certeza dessas traduções, da fidelidade das traduções da Bíblia. Eles trabalhavam com um sistema quantitativo, né, de letras e palavras. E as letras tinham valores. Então, dentro de cada parágrafo, eles contavam quantas letras, o valor daquelas letras, somavam e tinha o valor ali do parágrafo.
Então, eles pegavam o texto original, depois pegavam o texto copiado, tinha que dar a mesma soma de letras, né? Cada letra com um valor. Então, a cópia ela ficava fidedigna ao original. E os livros também tinham quantidade de palavras, quantidade de letras. Então, era um trabalho bem minucioso e bem garantido. Isso é bacana para a gente saber. Né? Quando você está conversando com quem não tem a fé na Bíblia, são argumentos muito bacanas, argumentos históricos, que você consegue trazer a pessoa, né, para dentro do seu argumento. Eu acho isso muito bacana, né? Principalmente que se fala, na Bíblia tem várias traduções, né? Isso eu sempre falei desse slide, mas só quero lembrar por que que... Ai, desculpa. Por que que foi dividido em dois, né? Os historiadores, alguns falam que foi dividido em dois, o hebraico ele só tinha consoante, né? São 22 letras. E então, como ele só tinha consoante, quando foram fazer as traduções, né, para outras línguas, não cabia dentro do rolo, então alguns livros foram divididos. É um argumento aí da divisão do livro, né? E a autoridata, quem seria o autor, né, dos livros de Esdras e Neemias, né? Com base numa antiga tradição judaica e cristã, os livros de Esdras e Neemias são atribuídos a um autor, geralmente Esdras, o escriba. Pastor Beto falou disso na aula passada, né? Esdras, ele era um escriba, é quase um trava-língua isso. Então, ele foi, inclusive, direcionado ali para Jerusalém para ser esse educador, né? Ele está ali levando a palavra de Deus e relembrando o pessoal e educando eles na palavra de Deus, né? Ali nos mandamentos, na lei de Moisés. Então, o treinamento de Esdras como escriba da corte o teria preparado para compilar diferentes fontes, né? Tais como suas próprias memórias de Neemias e outros documentos oficiais de um período anterior ao seu lá em Jerusalém, né? Isso aqui dentro ali do panorama da Bíblia, né? Uma literatura que eu consultei, e tem uma carta também, que também reafirma isso, que é bem provável que Esdras seja o autor tanto do livro de Esdras como de Neemias, que podem ter sido originalmente um único livro. Esdras 4:8-6 a 7:12 foi escrito em aramaico. Aqui é outra coisa interessante, embora Esdras nunca cite a si mesmo como autor, argumentos internos parecem favorecer fortemente essa alternativa. Depois de sua chegada a Jerusalém, né, de Esdras chegar em Jerusalém, ele deixou de escrever na terceira pessoa e passou a escrever na primeira pessoa, salvo engano, capítulo 3 ali. E é possível que ele tenha usado a terceira pessoa na primeira parte porque estava contando suas lembranças, né? Acredite ser Esdras autor de crônicas. O pastor Beto falou isso para a gente na aula passada. Seria natural que o mesmo autor continuasse a narrativa do Antigo Testamento, mostrando como Deus cumpriu sua promessa de fazer o povo retornar para a Terra Prometida depois de 70 anos de cativeiro, né? Então, o autor, provavelmente, né, o que mais entende é que é Esdras, né, que escreveu os livros. Dentro do contexto, né, por causa da infidelidade de Israel, Deus puniu o povo, né, eles foram cativos, né, aquela confusão dos reis, né, os reis que não andavam de acordo, né, com o que Deus queria, que Deus castigava. Achei interessante, a aula passada o pastor Beto falar, né, que os reis que andavam conforme Deus queria, eles tinham um tempo, né, de monarquia muito maior que os que não andavam, né? Os que não andavam de acordo com Deus tinham um tempo ali bem resumido. Então, em 722 a.C., os assírios conquistaram, né, exilaram o rei de Israel, as 10 tribos do norte, né? E em 586 os babilônios destruíram e exilaram Judá, o reino do sul, né, Judá e Benjamim. Eles tomaram o nome de Judá, mas eram as duas tribos. A própria Babilônia foi conquistada pelo rei persa, né, que acabou sumindo ali. E aqui é interessante, né, que é um artefato aí, né, que foi encontrado, que é o cilindro de Ciro, né, e é um cilindro de argila com pouco mais de 22 centímetros de comprimento, encontrado na antiga Babilônia, datado de 539 a.C., que é a mesma data lá de Esdras, né, mais ou menos. O cilindro narra a conquista da Babilônia por Ciro, em 539 a.C., e também inclui o edito do rei persa, permitindo que os exilados retornassem à sua terra natal e restaurassem sua vida religiosa e social.
Então é interessante também, né, esses outros achados arqueológicos que comprovam o que está escrito na Bíblia. Dá muito mais segurança de argumento para nós. Estamos conversando, estamos discutindo, né? É a ciência e a teologia trabalhando aí juntas, né? Neemias menciona 4 reis persas. Isso é importante, porque vai dando um contexto da história com as narrativas bíblicas, né? Ciro reinou entre 569 e 530, Dario I, 521 a 486, Xerxes I, ou Assuero, né? 485 a 465, e Artaxerxes, de 465 a 424. Né? Estes reis expandiram o Império Persa em direção ao Ocidente, incluindo Egito e partes da Grécia. O poder e a influência do Império Assírio duraram até 330 a.C., quando Macedônio Alexandre o Grande derrotou os exércitos persas e invadiu as cidades de Suzã e Persépolis. Né? Sempre a gente está fazendo esses estudos, fazendo esse contexto da história, né? É interessante personagens, né? Nós temos aí Zorobabel, Esdras e Neemias. Zorobabel, descendente de Davi, conduziu os judeus no retorno a Jerusalém para reconstruir o templo. Foi o primeiro grupo aí, né? Foi os desbravadores, né? Igual aqueles bandeirantes que vieram aqui para o Brasil, né? O segundo, Esdras, né? Escriba e mestre da lei de Deus. Voltou a Jerusalém com o segundo grupo de judeus da Babilônia. Ele foi ali com a missão de instruir o povo na lei de Deus. E Neemias, né, copeiro do rei persa Artaxerxes, liderou o retorno de mais exilados a Jerusalém e tornou-se governador e conduziu a reconstrução dos muros. O Império Persa ele tinha essa estratégia, né? Ele abria essas cidades, né, esses estados ali, e colocavam governadores para prestar conta, né, ao rei. E Neemias foi eleito governador ali daquela área de Jerusalém, né? A gente tem ali Ciro e Dario I nessa época ali, né, mais perto ali de Zorobabel, e Artaxerxes I, mais ligado ali a Esdras e Neemias. E aqui, né, tem aqui ó, o mapinha de como que eles foram, né? Saíram ali de Suzã. O primeiro grupo, né, passaram por essa linha aqui, né? Por esse caminho até chegar lá em Jerusalém. E o segundo grupo passou por esse aqui, né? Segundo ali a fonte que eu peguei aqui foi a MacArthur, tá? Então, data do primeiro grupo que foi para Jerusalém, 583 a.C., né? Envolve ali o contexto de Esdras 1 a 6. Quem foi, né, o líder? Foi Zorobabel, né, Josué. E quem era o rei na época? Ciro. Né? O segundo grupo, 458 a.C., Esdras 7 a 10 ali. Né? O líder judaico aí foi o Esdras, e o rei da época ele é Artaxerxes. E o terceiro grupo, 445 a.C., está ali narrativo de Neemias 1 a 18, que Neemias e o rei Artaxerxes. Né? Neemias foi ali com a missão de reconstruir os muros, né? Só lembrando aqui, né? Por que eu já tinha falado isso lá em Reis? Por que Israel é tão complicado, né? Porque ele tem uma localização estratégica ali naquela região, né? E ele estava ali, Egito, Assíria, Babilônia, exercia forte pressão sobre ele, um lá em cima, outro lá embaixo, né? E ele ali no meio exprimido. Termos de mapa, né? Já tinha mostrado isso no Taulo, tá aqui a Síria, Babilônia, né? Tá o Israelzinho aqui, ó, e Egito, né? Aqui também outro mapa que mostra esse contexto. Eu gosto muito de ver esses mapas. O papai sempre mostrava isso para mim, então acabei aprendendo e gostando, né? E outra coisa, as estradas principais passavam por aqui, né? Onde Israel está. Então nós estamos vendo os grandes impérios da época e Israel aqui. E até hoje está lá, né? Está numa zona ali de estratégica. Então, uma zona de conflito. E aqui só mais um mapa, né? Então, voltando aqui a Esdras e Neemias de novo, né? Como que é dividido os livros. Como eu falei, Neemias vai ser ministrado pela Lili e pela Amanda no próximo aula. Né?
Então nós temos aí reconstrução do templo, né, Esdras 1 a 6, onde tem o decreto de Ciro para reconstruir o templo de Jerusalém, os exilados restaurados, né, reconstruindo ali o templo, a oposição dos inimigos e o templo reconstruído e dedicado ali, né, a Deus, naqueles capítulos, né? A comunidade restaurada é a lei de Moisés, Esdras 7 a 10, né? Com autorização real, Esdras retorna a Jerusalém, ali nos versículos 7 a 8, e oposição interna, né? Teve muita confusão, casamento misto que levaram à idolatria, aquele mesmo erro lá de Salomão, né? De fazer as alianças, que o que Deus sempre chamou atenção antes deles entrarem em Canaã, né? Não se junte ao povo daquela terra. Além de juntar, ainda casar, ainda começaram a misturar ali as questões religiosas, na idolatria. Aquele final ali de Salomão triste, ele mesmo participando da idolatria, né? Então ali Esdras também teve que enfrentar o mesmo problema. E, logicamente, o povo foi castigado por isso, né? Reconstrução dos muros de Jerusalém. Lembrando, né, que essa primeira parte aqui foi esse, né, foi Zorobabel, né? Que também é pouco falado, a gente acaba falando um pouco dele. É a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ai, desculpa, pulei. Não, pulei não, é isso mesmo. Reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Neemias consegue autorização do rei para reconstruir os muros. Neemias volta para Jerusalém, né, como governador da província. Oposição dos inimigos, né, que não deixa quieto de jeito nenhum. E o muro reerguido. A comunidade restaurada dessa reforma de Neemias, né, administração de Jerusalém, registro genealógico dos israelitas em Jerusalém. A gente vê esse cuidado dos judeus, né, eles sempre cuidaram muito com isso, de estar fazendo esses registros, esses controles, né? Isso é importante para a gente também ter uma certeza ali da veracidade da Bíblia, é um dos pontos para isso também. Leitura da lei, né? Sempre essa preocupação de Esdras e Neemias, principalmente Esdras, que foi incumbido disso, né? E arrependimento da comunidade, renovação da aliança, fazem errado, depois voltam de novo, né? Aí eu sempre lembro lá de Oséias, né? Dedicação aos muros e reforma de Neemias. Então isso aqui é um contexto, né? Um mapeamento dos livros de Esdras e Neemias, né? Aqui veio achei bastante legal esse gráfico, né? A cronologia do templo, né? De Jerusalém ali, do templo de Deus. O que foi que está rindo? Outra coisa. O Yuri está rindo. Tem o tabernáculo, né? Ali no deserto, onde Deus, né, deu aquele projeto tabernáculo para eles montarem ali. Ele era uma construção que escamoteava, né? Eles construíam, montavam, desmontavam, né? Depois teve a construção do Templo de Salomão, em 960 a.C., né? E o templo foi destruído pelo Nabucodonosor, né? Babilônia, 586 a.C. Depois ele foi reconstruído. Interessante essa fala aqui, né? O templo é reconstruído, mas não tão glorioso, né? Como foi o de Salomão, mas 516 a.C., né? Que foi o templo lá de Zorobabel, né? O construtor que a gente viu aí, que foi o primeiro a levar o primeiro grupo, né? Lá do cativeiro para Jerusalém. O antigo templo é ampliado pelo rei Herodes ali, 20 a.C., né? Então Herodes, né? Você vê que coisa doida, né? Pessoas que não tem nada a ver estão construindo ali. E o templo é destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo, né? Então esse aqui é um histórico ali do templo de Jerusalém, bem bacana, eu achei esse gráfico, né? Aí vem aquela pergunta, né? Por que o rei da Pérsia decretou a reconstrução de Jerusalém? Eu queria que vocês colocassem no chat aí a opinião suas. Pergunta, né? Por que o rei da Pérsia está lá no palácio dele e ele resolve, de repente, decretar a reconstrução de Jerusalém? Por quê? Né? Responda aí, por favor, estou esperando. Por quê? Né? Qual o motivo que o rei da Pérsia teria para editar um decreto para reconstruir
Ninguém vai responder, não? Deixar no vácuo? Todo mundo está vivo aí? Eu não sei mexer no chat aqui, não. Ah, entendi. Então pode responder. Por que você acha, Su? Eu acho que é medo. E aí, John? O pastor Beto falou que ele seria mais forte, mais reconhecido, né? Gente, eu vejo isso por dois lados, tá? Até o Império Romano ele usou muita estratégia também, né? De ele dominar sem espremer muito o povo, né? Sem oprimir muito o povo. Como que ele fazia isso? Ele dava certas liberdades para eles, né? Liberdade religiosa, aquelas áreas que tem muita tensão, né? Muita briga, principalmente, imagino, com o povo ali igual de Israel, né? Islâmicos, para não dar muita tensão, ele abria, é o que o pastor Beto falou, conquistar a gratidão do povo, né? Então era meio uma massa de manobra ali, né? Do rebanho e tal. Mas também eu achei muito interessante, então, politicamente, estrategicamente, eu vejo dessa forma, né? Pelo que eu já pesquisei, já ouvi também, né? Mas eu achei interessante a gente pensar nisso aqui, né? Pode até ser isso, mas quando a gente lê ali Esdras 7:27, independente, né, dessa razão, vamos abrir aí, né? Achei bacana pensar nisso. Falei, Deus ele faz da forma como quer, né? Deixa eu pôr os óculos aqui. Esdras 7:27. Olha que bacana. Aí o pastor Beto tá colocando aí, ó. Deixa eu ler. Peraí. Ai, cadê? Alexandre o Grande usou essa estratégia de conquistar os povos e fazer alianças, exatamente. Então a gente vê, né, uma estratégia bacana, né? Que você diminui o momento de tensão. Mas vem falando aqui lá em Esdras 7:27. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei a Israel alguns chefes para subirem comigo. Então, independente, né, de ser uma estratégia de guerra, estratégia humana, estratégia de dominação, Deus moveu o coração de um rei para que ele liberasse o seu povo para ele reconstruir Jerusalém. Eu achei bem bacana essa fala, né? A gente vê que Deus ele cuida do seu povo, independe da estratégia, né? Seja, eu fico imaginando, né? Às vezes o homem até pensa que ele está decidindo, mas é Deus que está comandando, então não tem jeito. Na verdade é Deus que conduz tudo mesmo, né? Eu achei bacana trazer esse texto aqui. Mas historicamente a gente vê esses tipos de dominação, né? Igual o pastor Beto aí falou do Alexandre, o Império Romano, e aí o rei da Pérsia, né? E o panorama da Bíblia traz uma coisa bem bacana também, uma forma da gente ver aí, né, esse contexto histórico, né? Que Neemias ele foi chamado ali para construir o muro físico, né, para proteger Israel. E Esdras foi chamado para levantar o muro espiritual, que ele instruiu o povo dentro da palavra de Deus. Eu achei bem bacana esse contexto, né? Enquanto Esdras está ali construindo o muro, protegendo o povo, né, contra os inimigos, e Esdras está ali alimentando o povo espiritualmente, né? Às vezes, por vezes, logicamente, se sentir desanimados, né? Por vezes, logicamente, estão ali e falam, ai, que vontade de voltar, né, para o cativeiro, né? Aí a segunda pergunta, né? Foi bom para Esdras e Neemias sair do cativeiro? Eu estava imaginando isso hoje. Esdras, Neemias, eles eram homens de confiança do rei, né? Então, a gente pensa ali, né? Eles deviam estar vivendo ali no palácio, eram escravos, eles deviam estar vivendo ali tranquilo, né? Neemias era copeiro do rei. Copeiro do rei é um cara de extrema confiança. Ele era o responsável para assegurar que não tivesse, por exemplo, veneno, né? Na comida do rei ali. Ele provava lá
O cara ainda era corajoso, ele era tipo aqueles cara de cinema, né? Esqueci o nome, que entra no lugar lá do ator, né? Então, Neemias era ali, ele era de extrema confiança, o rei tinha que confiar muito nele. E ele largou aquilo tudo ali, para lá pro meio do deserto, tinha nada, Zorobabel, Esdras, Neemias, homens de confiança, devia ter uma certa mordomia ali. E isso também, Raquel Gaia, né? Seria mais cômodo para eles lá, ficar lá tranquilo, cara. De repente eles vão lá pro meio do deserto, cheio de inimigos, cheio de confusão, e o povo reclamando e eles ali, firmes, fazendo a obra de Deus, né? E a gente vê isso aqui, né? Coloquei esse texto aí de Esdras 4, 1-8. Mas só ler essas partes ali. Olha só, primeira a sagacidade, né, do inimigo. Chega ali o inimigo, chega lá para Esdras, né, para Neemias lá, e aí, deixa, né, tá aqui, né, deixa nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui, né? Aí Zorobabel chegou ali e falou, ops, espera aí, sai fora, nada tens conosco, né, na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, depois de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Né? Foi de grande sabedoria isso. Né? Zorobabel chegou ali e falou, nem não vou mexer com esse povo, não. Mas o que acontece? A gente vê isso no livro de Neemias, a gente vai ver também. Né? Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar, e alugaram, olha só o que o povo faz. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Gente, que um monte de gente falando na orelha do povo. Eles estavam lá carregando pedra, construindo templo no meio do deserto. Isso é muito difícil. Ainda, as gentes da terra lá ainda colocava lá, de ficar uns zoando eles, né? Outros desanimando. O que vocês estão fazendo aí? Vocês estão ficando doidos? Né? Construindo esse templo aí, vocês não tem nada, não tem nem onde morar direito, sei lá o que eles falavam, né? E a gente vê o quanto duro foi. Esses conselheiros, né, tentaram frustrar o plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém, né? E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos na língua siríaca. Então, eles perturbaram esse povo o tempo inteirinho. Eles não deixaram isso quieto. Nós vamos ver depois lá em Neemias, que eles tiveram que construir o muro com espada, num lado espada, num lado construindo. Não foi nada fácil, lembrando, eles estavam lá no cativeiro, era ruim ser cativeiro, mas estavam lá tranquilos, lá vivendo, né? Igual o povo lá de Israel, quando saiu do cativeiro do Egito, está lá no meio do deserto reclamando. Uma vez alguém na igreja, não lembro quem, falou, mas absurdo, o povo viu aqueles sinais das 10 pragas, viu o sinal de abrir o Mar Vermelho e está aqui no deserto. Eles começaram a reclamar, que povo sem fé. Aí eu falei, pior somos nós. Ele, por quê? Cristo veio, nos deu o Espírito Santo, falou que se a gente tivesse fé no tamanho da semente de mostarda, a gente conseguiria movimentar uma montanha, a gente não consegue nem fazer um palito de dente se mover. Né? Pior somos nós. Né? Até para a gente entender a pequenez nossa. Né? E a gente vê que esse povo, eles foram top ali. Né? A gente entender esse contexto. Porque a gente lê o texto e a gente não vê o contexto. E é muito fácil a gente ler, né? Não, isso lá reconstruíram. Ah, não. Gente, é difícil demais. E às vezes a gente reclama, né? Da nossa vida hoje aí, né? Nós estamos aqui em nossas casas, tranquilos, né? Aí vem a pergunta, o que temos feito para o reino de Deus? Que eu acho que é uma das coisas para a gente aprender com Zorobabel, Esdras e Neemias. O que nós temos feito para o reino de Deus? Principalmente no Brasil, né? Onde nós temos toda a liberdade do mundo para ler a Bíblia,
fazer vídeo, postar na internet. Se a gente estivesse na China, a gente já está tudo preso. Então, o que a gente tem feito por reino de Deus? O que nós temos feito para construir esses muros físicos e muros espirituais que são necessários, né? A gente lembrando ali de Tiago, né? Que Tiago põe ali no crivo ali para nós fazermos a balança, né? Fé e obras. O que nós temos feito? Porque se o seu irmão chega ali, estou precisando, você fala, não, vai com Deus, estou orando para Deus te abençoar, podendo ajudá-lo, cara, nós estamos pecando. Então, o que nós temos feito por reino de Deus? Nós estamos saindo ali da zona de conforto, indo ali para o deserto, construindo muros, ou nós estamos ficando parados lá? Né? Esse contexto do livro de Esdras nos chama atenção para isso. Né? O que nós temos feito? Né? Aí me faz esse link com essa parábola da oração do fariseu e do publicano. Né? A gente se pôr no nosso lugar, e a gente entender, né, o que nós somos diante dessa grandiosidade que Deus fez para nós. E vocês veem aí nessa parábola da oração do fariseu e publicano, né? Essa primeira frase me chama muita atenção. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Gente, essa frase para mim é extremamente dura. A parábola foi feita para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. O que nós temos feito no reino de Deus? Que muros que vocês estão construindo, eu estou construindo, muros físicos, questão de obras mesmo, que impactam na vida humana de todos nós que nos cercam. E o que nós temos feito de muros espirituais? Dentro de nós, e em torno e dentro os que nos cercam. Né? E a gente pode correr esse risco aí de nos acharmos justos. Né? A gente vê ali a palavra de Deus falando que não tem um justo nessa terra. Nós somos, no máximo, justificados. E olha lá, com muito custo e fazendo muito esforço. Né? E vem falando a parábola, né? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. E Cristo adorava isso, né? Ele pegava o modelo padrão da época judaico, fariseu, top de linha, né? Dentro dos olhos humanos, e pegava o publicano, né? Desprezado, uma figura, né? Uma persona não grata ali dentro do reino judaico, dentro do povo judeu. E ele coloca, o fariseu está posto de pé, orava de si para si mesmo, né? Dessa forma, Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Galera, não é jejum, não é dízimo, não é estar orando ali no templo, não é estar subindo no púlpito que vai fazer com que Deus te ouça. Né? O fariseu orava de si para si mesmo. Então ele estava orando ali, ó, a oração dele não tinha valor nenhum. Ele só orava de si para si mesmo. Cristo falou ali, ó, cara, isso não serve para nada para mim. Não é o jejuar, não é o dadismo, aí remete lá, né, ao ensinamento lá de Samuel, é obedecer. Né? Obedecer, né? Fazer a obra de Deus, construir os muros de Neemias ali, construir os muros de Esdras. São homens de Zorobabel, né? 3 personagens que saíram da zona de conforto e foram lá construir o templo, construir a casa de Deus. Né? E o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Está vendo? Justificado.
e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Nós temos que nos enxergar, nós temos que saber nossa posição dentro do reino de Deus, nós temos que saber que temos que fazer um esforço muito grande para sermos justificados, porque justos não seremos, não tem como, a gente não vai conseguir ser. Mas a gente vê esse modelo aí do livro de Esdras, né? Esse contexto histórico, essa briga, né? E outras, né, coisas mais, vocês vão lendo lá depois. Esdras, Neemias, Zorobabel enfrentaram ainda o problema interno do próprio povo se misturando ao povo da região, como outros anteriores a eles tiveram que enfrentar também. Então foi muita briga, muita luta. E que a gente possa aprender com isso, né? Aprender a trabalharmos corretamente na obra de Deus, construirmos os templos, né, de Deus, lembrando que hoje, né, está lá tá lá em Coríntios, agora voou se é Coríntios ou Gálatas, mas que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo e nós vamos reconstruir templos, né, então nós temos que trazer pessoas, evangelizar. Cada um que você traz para o reino de Deus é mais um templo do Espírito Santo que nós estamos trazendo para o reino de Deus, né? Então, que a gente possa fazer isso, divulgar a obra de Deus, a gente possa evangelizar e fazer com que todos cheguem a essa nova aliança, né, de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e serem salvos. E que a gente faça isso dessa maneira correta, usando aí de modelo esses três personagens, né? Zorobabel, Esdras e Neemias. Tá? Bem, é isso que eu queria deixar para vocês, né? E aqui estão as consultas que eu utilizei, né? Aí, outra coisa que a gente estava esquecendo, vou ver se eu abro agora, é uma pasta, né? Um Dropbox, pedir todos os professores para me encaminharem aí os slides, né? Para todo mundo poder consultá-los, né? Mandar em PowerPoint, que aí se alguém quiser dar uma aula, pode editar, pode colocar do jeito que quiser, né? E é isso. Então, por hoje é o que eu queria passar para vocês, né? Deixa eu parar a apresentação aqui. Alguém quer fazer um comentário aí? Pastor Beto? Luiz, porque o Cláudio que está assistindo aí, o Cláudio vai entender mais sobre isso aí. O militar ele tem uma, como é que fala, um treinamento patriótico diferente do nosso, né? Todo mundo que é militar, que serve ao exército, a gente é criado e é colocado na nossa cabeça, talvez seja uma lavagem legal, sei lá, mas eu não acho que é isso não. Aquele sentimento pela pátria, aquela obrigação de fazer com que o nosso país dê certo. Eu acredito isso militar também. A pergunta que você estava falando aí, é uma questão que eu sempre perguntei, por que não deixou a terra para lá? Por que ele voltou para a terra? Você falou isso aí no começo. Há dois motivos muito fortes por que Neemias voltou. Uma é essa paixão e essa criação que o judeu tem de defender o que é seu, de amar o que é seu, de ser patriota. E Jerusalém é a cidade mundialmente santificada, né? Jerusalém não é uma cidade qualquer. A disputa lá de Ismael e Israel é para que tenham poder sobre a parte santa da terra. É por isso que brigam os árabes e brigam. Até hoje é isso. Então, Neemias está sendo incomodado por Deus nessa parte dele aí, por isso que ele volta. A segunda coisa é que Neemias é isso aí, ele é incomodado por Deus, que é o que nós somos incomodados hoje. O Espírito nos incomoda não ficarmos parados quando a gente vê injustiça, quando a gente vê a maldade, o que nos faz sentir tanto. Senão a gente vai completar o que Jesus falou, que o amor de todos esfriaria. O Espírito Santo de Deus não deixa o nosso amor esfriar. Então, se você ler lá o primeiro capítulo lá de Neemias, você vai ver Neemias chorando muito, ele faz um jejum. Por causa de quê? Porque ele está preocupado com o povo, ele está preocupado com a terra dele, ele não precisava preocupar, ele está ali, mas isso mexeu com ele, mexeu com o coração também do rei.
Então, essas coisas que a gente... Porque a nossa natureza, nós não somos um país que tem guerra, nós não perdemos nada, nós somos colonizados. O povo que estava aqui na colonização do nosso país é um povo que se vendeu, né? Então, nossa cultura é cheia dessas coisinhas, sem patriotismo, sem valor pela terra. Eles não, eles têm um valor pela terra. O estudo de sociologia, ele afirma, os sociólogos afirmam o seguinte, que conhecer outra cultura nos traz conhecimentos que a gente não tem para a nossa vida. E isso que a gente vai entendendo. Se você for Israel, como eu falei semana passada, eu falo hoje, quem for Israel, e eu acho que é muito bom vocês investirem nessa área um dia, por quê? Porque lá você vai entender como aquele povo, embora tenha lá árabes e judeus morando juntos, como que eles amam aquela terra, como que eles amam os personagens daquela terra. Não são igual nós, que a gente fala aí de Carlos Drummond de Andrade, a gente, é o cara que escreveu o livro. Santos Dumont é o cara que fez avião. Não, são personagens que fizeram a história no nossa terra. Isso é muito interessante. Então, o contexto com que eles encaram a questão de ir voltar à sua terra e fazer é uma questão muito maior do que honra. É uma questão de fé e da prática dessa fé. E além como é que fala? Da questão de estar fazendo parte também da história, da estrutura, como fizeram Neemias e Esdras. Alguém mais quer fazer um comentário? Raquel Gaia, Scarabelli, deixa eu ver quem mais. Vivi, Sul, Cláudio, não? Parabéns, Luiz, pela aula, parabéns, você foi muito bem, você brilhou. Obrigado. Ô, Cláudio, eu vou pedir para você fazer uma oração para nos despedir, então, tá ok? Só deixar claro aqui, o interessante é que a gente lê, tenta estudar em casa, fazer os estudos em casa, né? E o entendimento, quando tem uma aula assim com mais argumentos, com questionamentos, fica mais fácil para a gente entender, assim, a gente que vem buscando, mas nem sempre tem a compreensão de todos os livros, fica bem mais fácil quando tem um estudo desse tipo. Então, assim, é a segunda ou terceira aula que eu assisto, e, assim, para mim está sendo edificante, porque por mais que eu tenha tentado ler antes e tudo mais, eu sempre vejo que eu estou muito longe de um estudo mesmo, assim, aprofundado, com os mapas eu tenho dificuldade, eu não gosto de geografia, então eu tenho dificuldade, eu olho os mapas, cada vez o mapa está de um jeito para mim. Mas hoje eu consigo entender bem mais, porque a primeira pergunta que me fizeram há um tempo, quantas vezes você já leu a Bíblia? E assim, eu não lembro quantas vezes, mas eu já li várias vezes e assim, hoje eu tive um entendimento diferenciado aqui do que Deus faz na vida das pessoas e o porquê de cada personagem. A gente, na verdade, é um personagem usado por Deus. Cabe a cada um de nós deixar ou não ser usado por Deus. E isso na aula fica bem claro, porque cada rei teve o seu papel. Semana passada a gente começa a entender existência de reis, né? O rei que dura muito tempo, teoricamente, ele foi bom aos olhos de Deus. Então você começa a fazer um cálculo ali por dias, que é o que fica na memória da gente, fica bem mais fácil para a gente entender e a gente começa a ter um discernimento maior do que Deus tem em termos de plano, né, na vida da gente. Bom, era isso. Bacana. Senhor Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade, por mais esse dia, um dia novo, um dia bonito. E essa semana especificamente eu queria pedir que todos aí pudessem estar em oração pelas famílias. Minha esposa faz aniversário segunda-feira, amanhã. É uma semana de pátria, igual o pastor Beto já falou, que a gente possa amar ainda mais o nosso país, as pessoas desse país, e que a gente possa conseguir edificar essa nação. Uma nação próspera, rica, que nunca está em guerra, mas parece que está sempre atado, e o motivo disso eu sei que pode ser a falta de oração, a falta de olhar para o outro, de ajudar, de tentar fazer com que Deus entenda, coloque no nosso coração um propósito que Ele quer para cada um de nós. E esse propósito
certamente é ver o outro em condições melhores do que estão hoje. Então, Deus, eu queria agradecer por tudo, pela oportunidade e agradecer por mais uma vez por esse dia. Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos abrir os vídeos aí para dar tchau. Vou parar a gravação.